Abra comigo 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Vamos ler a partir do verso 17, um pouquinho adiante, até o capítulo 6, dos versos 1 a 3, ok? 2 Coríntios 5, 17, o apóstolo Paulo diz: "E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo." Quantos podem celebrar a honra? Essa verdade de que somos embaixadores, como se Deus exortasse por nosso intermédio. "Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus." Capítulo 6, verso 1 diz: "E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado." Uma outra versão diz: "para que o ministério não caia em descrédito." Bom, nessa manhã eu quero chamar a sua atenção para 3 aspectos, 3 pontos que observamos nesse texto. Número 1, obviamente, a nossa justificação. Paulo começa dizendo que somos uma nova criação, que estamos reconciliados com Deus, que fomos transformados em seus embaixadores, onde o próprio Deus está comunicando por meio de nós, através de nós, uma mensagem de reconciliação. E então, o verso 21, Paulo deixa claro o fundamento, o que tornou possível essa nossa nova condição. Pensa no que nós éramos. O que nós éramos? Nós pecamos. A justiça divina exigia nossa condenação, nossa punição, nosso juízo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E não foi isso que experimentamos. Estamos aqui nessa manhã celebrando a nova criação que somos, a reconciliação, a comunhão com Deus, levantando mãos santas. Como Deus pôde pegar-nos da condição em que nós estávamos e justamente, de forma direita, de forma legal, sem infringir princípios, sem ser corrupto, nos colocar nessa posição que nós nos encontramos hoje? O versículo 21 é a resposta. Pense por um instante, por que temos presídios? Porque temos tribunais, não é assim? Porque temos leis. Quando o indivíduo comete um crime, não paga pelo crime que cometeu, isso se chama impunidade. Deus, o juiz de toda a terra, Ele não age com impunidade. Como eu disse, tínhamos uma pena a pagar. Os nossos pecados nos colocou numa condição de condenação, de juízo. Mas Deus em Cristo assumiu o meu e o seu lugar. Deus em Cristo assumiu a minha e a sua dívida. Deus em Cristo assumiu a minha e a sua culpa. Perdoou os nossos pecados. Como Colossenses diz, cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Nós só somos uma nova criação. Nós só estamos reconciliados com Deus. Só fomos transformados em seus embaixadores por causa do verso 21. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Nele somos hoje a justiça de Deus. Gosto do que Manassés Guerra diz em seu livro A Festa da Redenção. Pense na nova criação, a reconciliação, as novas criaturas que somos, embaixadores, ministros da reconciliação, raça eleita, sacerdócio real. Tudo isso se tornou possível por causa da justiça. Um prédio que foi levantado teve o seu fundamento chamado a justiça de Deus. E Jesus, o nosso substituto, aquele que foi julgado e punido no meu e no seu lugar, é por causa dele que temos vida, é por causa dele que somos uma nova criação, é por causa dele que fomos reconciliados. Um segundo aspecto que poderíamos destacar, obviamente, é o efeito, é o resultado dessa justiça. Aqui, em 2 Coríntios capítulo 5, fica claro, a partir do verso 17, se você ler um pouco antes, Paulo fala no verso 14 de um amor de Cristo que nos constrange. Paulo diz: julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe, irmãos, nós temos vida porque ele morreu por nós. E se você pensar em tão vasta é a obra de Cristo a nosso favor, que todos os benefícios não caberiam em uma única só palavra.
Pense ao longo das escrituras do Novo Testamento, o que nós somos em Cristo. Destacamos, como o verso 17 diz, uma nova criação. O que significa isso? Você não foi recalchutado, melhorado, você foi regenerado. Você nasceu de novo. Quem falou isso? Quem foi inspirado a registrar o que aqui nós temos? O apóstolo Paulo. Quem ele era? Gente boa, quem lembra? Blasfemo, perseguidor, insolente. Como uma fera feroz, perseguia os cristãos, obrigando-os a blasfemar. Dava o seu voto quando eles eram mortos. Em um dos seus discursos, preso em Cesareia, ele diz: eu exterminava os crentes. Gente, exterminar é matar. Mas ele entendeu que por causa do que Cristo fez, da substituição, o Cristo inocente que foi julgado e punido no nosso lugar, nós somos hoje uma nova criação. Não importa quem você foi, não importa o que você fez, o que ficou no passado, se você creu em Jesus como o seu Salvador, como o seu Senhor, você é uma nova criatura. E ao longo, como eu disse, ao longo do Novo Testamento, a verdade e a realidade do que nós somos estão nas páginas, podem ser encontradas nas páginas das epístolas. Aos Romanos, Paulo deixa claro a nossa justificação. Pecadores destituídos da glória de Deus, era o que nós éramos antes de Cristo, Romanos 3, 23. Mas 24 diz que fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmão, se mandar puxar lá nos arquivos celestiais, não tem dívida nenhuma constando contra nós. Amém. A Bíblia deixa claro que o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Ele não perdoou alguns dos nossos delitos, ele perdoou todos os nossos delitos. Paulo deixa claro a nossa condição, reconciliados com ele. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, estamos hoje nesse lugar de comunhão. Não precisamos, como Adão, ter medo e nos escondermos. Adão, por que você se escondeu? Porque eu estava nu. Você não está mais nu hoje, você está vestido com vestes de salvação. Como o profeta Isaías profetizou, estaríamos envoltos em um manto de justiça. E essa é a nossa realidade hoje. Aos Gálatas, Paulo diz, estamos revestidos de Cristo. É por isso que estamos nesse lugar de comunhão, de relacionamento, a ousadia e intrepidez no nosso relacionamento. E dentre, como eu disse, esses inúmeros aspectos, essa realidade que nós hoje, a nossa realidade em Cristo hoje, poderíamos destacar vários e vários aspectos, mas eu quero chamar a sua atenção, como nesse segundo ponto, o fato de que somos embaixadores, ministros da reconciliação. Fala para alguém que está perto de você, você é um ministro. Somos ministros. E Paulo diz que como resultado da justiça, nós estamos reconciliados com Deus, mas também fomos chamados para conduzir outros à reconciliação com Deus. É como se o próprio Deus exortasse, Paulo diz, o próprio Deus exortando por nosso intermédio. Paulo diz, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. De fato, o apóstolo Paulo entendia tanto essa verdade, que aos romanos, ele diz acerca de si mesmo, ele coloca sobre si mesmo uma dívida. Em Romanos 1, no verso 14, Romanos capítulo 1, no verso 14, o apóstolo Paulo diz, pois sou devedor, tanto a gregos como a sábios, tanto a ignorantes como a bárbaros. Quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê, primeiro do judeu, também do grego. Considere essas três declarações, sou devedor, estou pronto, não me envergonho do evangelho. Sou devedor, estou pronto para anunciar o evangelho, não me envergonho do evangelho. É curioso que essa palavra devedor, a palavra grega significa alguém que deve a outro, devedor. Alguém atado por uma obrigação, obrigado por um dever. A palavra transmite a ideia de um encargo ou uma responsabilidade, ou uma dívida natural que precisa ser quitada. Irmãos, nessa manhã chega a consciência de que estamos endividados. E quando digo estamos endividados, eu não me refiro à dívida do pecado. Acabamos de destacar o fato de que Cristo foi o nosso substituto e pagou pelos nossos pecados. Mas aqui se refere a uma dívida que surge a partir do momento em que essa dívida foi quitada. A dívida do pecado foi quitada, então surgiu uma nova dívida. Que dívida é essa? Nós devemos o evangelho a esse mundo.
Paulo diz, sou devedor. Eu estou atado por essa obrigação, por esse dever, por essa dívida, por essa responsabilidade de quitar essa dívida que tenho para com o mundo sem Cristo. É por isso que ele diz, eu estou pronto para anunciar o Evangelho. Ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. Amém. A igreja, escuta o que eu vou te dizer, a igreja é o meio pelo qual Deus comunica sua graça ao mundo. Nós somos instrumentos através do qual esse mundo vai ser conduzido e deve ser conduzido a Cristo. Irmão, anjo não vai pregar o Evangelho. Jesus não nos deu uma sugestão. Vai lá, se você estiver de boa, sem fazer nada, quebra meu galho e prega o Evangelho. Não. Se entendemos e se temos essa consciência de que Ele é o nosso Senhor, irmãos, nós vamos levar a sério o que o nosso Senhor leva a sério. Se a Bíblia garante que há arrependimento no céu por um pecador que se arrepende, nós deveríamos levar isso a sério e nos colocar com essa consciência de que somos devedores. E o que devemos é o Evangelho a esse mundo. Não falta poder. Paulo descreve em Efésios 1 uma sobreexcelente grandeza do poder de Deus que já está sobre a igreja, já está sobre os que creem. Nós já fomos revestidos de poder para sermos testemunhas e nós seremos testemunhas. Não fomos justificados só para celebrar a justificação, não só para celebrar a reconciliação, não só para celebrar a nova criação que somos. Fomos justificados também e precisamos entender que Deus conta conosco como ministros da reconciliação, como embaixadores. E, obviamente, caminhamos para o terceiro ponto, capítulo 6, verso 1. Geralmente, paramos a leitura no capítulo 5, verso 21, não é verdade? O que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, estamos conscientes dessa verdade. Mas o que temos no capítulo 6, versículos 1, 2 e 3, e, obviamente, se você continuar a leitura do capítulo 6, está intimamente relacionado a tudo o que Paulo vem dizendo. Então, nós não podemos tirar essas palavras do contexto. Olha o que Paulo diz, capítulo 6, verso 1. Nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Cooperadores com Ele, por quê? Porque Ele acabou de dizer que a justiça nos transformou em embaixadores, em ministros da reconciliação, onde o próprio Deus está exortando por nosso intermédio, em nome de Cristo, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então nós, na qualidade de cooperadores com Ele, vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Olha o versículo 3, parece que o assunto mudou, né? Mas não dando nós nenhum motivo de escândalo, em coisa alguma, para que o ministério não caia em descrédito. Agora, vamos lá, pense por um instante. Não dar motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério, que ministério? O ministério que recebemos, da reconciliação. Aí Paulo diz, não dê motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério que você recebeu, essa tarefa, essa incumbência celestial, não seja censurado, não caia em descrédito. E a grande verdade é que temos uma grande mensagem, mas ela pode ser arruinada por ações ímpias. E o que Paulo diz, essa palavra grega, essa palavra escândalo, não dando nós nenhum motivo de escândalo, essa palavra significa pedra de tropeço. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que, como embaixadores, devemos evitar qualquer conduta que comprometa a credibilidade da mensagem do ministério que recebemos. A NVI, o versículo 3, traduziu esse texto da seguinte forma: não damos motivo de escândalo a ninguém, para que o nosso ministério não caia em descrédito. E a grande verdade é que o apóstolo Paulo entendia que a eficácia do ministério da reconciliação estava intimamente relacionado à vida vivida por aquele que proclama a mensagem. Uma coisa não pode ser separada, desassociada da outra. Algumas pessoas com a vida, com a doutrina, com uma mão, elas constroem, mas com a vida, com a outra mão, elas destroem. E não pode existir uma incoerência. 1 Pedro, no capítulo 2, dos versos 11 e 12, olha o que Pedro diz. 1 Pedro 2, versos 11 e 12. Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois,
a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma, mantendo exemplar. Você está aí comigo? Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sabe, irmãos, eu sei que muitas vezes quando falamos de integridade, nós pensamos no contexto de ministério, e há uma íntima associação entre ministério e santidade. Nos dias do Antigo Testamento, o sumo sacerdote Arão tinha um outdoor, um mini outdoor com uma descrição, santidade ao Senhor. E aquilo falava do compromisso que aqueles homens deveriam ter com o Senhor. Todas as vezes em que se procurava, e olha para a Escritura, todas as vezes em que se procura levantar alguém para fazer algo para Deus, não é só quem será levantado, é que tipo de pessoa que se procura para ser levantado. Há uma íntima associação, vai olhar para as cartas pastorais. O presbítero, o que almeja, deseja um ministério, deseja uma grande obra. Agora ele diz, é necessário, é indispensável. Esposo de uma só mulher, irrepreensível, não dado ao vinho, e a lista segue. Então, é indiscutível a relação entre santidade e ministério. Mas nós estamos vendo uma linguagem usada nas epístolas que é para todo o crente. E a responsabilidade de todo o crente viver uma conduta e uma vida exemplar, para que o ministério não caia em descrédito ou não seja censurado. Temos o dever de termos não só uma boa fachada externa, mas de sermos verdadeiramente transformados. Nossas vidas devem ser baseadas em substância e caráter, não meramente em imagem e reputação. John Maxwell disse, imagem é o que as pessoas pensam que somos, integridade é o que realmente somos. O mau caráter distrai e enfraquece uma grande mensagem. E nós temos uma grande mensagem, não podemos, como eu disse, enfraquecê-la com ações ímpias. Aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz, no Filipenses 2, dos versos 14 e 15. Filipenses 2, 14 e 15, Paulo diz, fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida. Ô irmão, se a Bíblia está dizendo que é possível ter esse testemunho de viver uma vida irrepreensível, uma vida inculpável, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Sabe, muita gente quer resplandecer, muita gente quer estar em evidência, muitas pessoas querem ser notados, querem ser vistos, mas Paulo está dizendo que o caminho para resplandecer como um luzeiro no mundo é viver de forma irrepreensível e inculpável, no meio desse mundo, no meio dessa geração corrupta e pervertida. Em 2 Coríntios, no capítulo 8, dos versos 16 até o verso 21, eu queria que você fosse comigo lá, 2 Coríntios capítulo 8, dos versos 16 até o verso 21, o que nós temos no contexto é uma oferta que vai ser levantada para os santos necessitados da Judeia, e é um gesto de generosidade que envolvia muitas igrejas, e você vai ter o apóstolo Paulo com um cuidado grande na administração dessa oferta, de forma transparente, ética e exemplar. E dos versos, como eu disse, 16 até o verso 21, olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios, deixa eu colocar aqui, 8, 16. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. A Bíblia não menciona o nome desse irmão, mas junto com Tito seria enviado esse irmão. A Bíblia diz, e não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser o nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por vós, para a glória do próprio Senhor, para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse, em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa, olha como é forte esse texto, olha o sentimento do apóstolo Paulo. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente,
não só perante o Senhor, mas também diante dos homens. Olha o cuidado desse líder, de proceder honestamente, não só no que diz respeito à sua consciência para com o Senhor, mas também para com as pessoas. Um homem de Deus chamado Ralph Waldo, ele diz: o que você é, grita tão alto nos meus ouvidos que eu não posso ouvir o que você diz. Uau! A vida fala antes das palavras. C.S. Lewis disse: importa muitíssimo se eu alieno alguém da verdade. Olha como é forte essa declaração. Será que a nossa conduta, nosso comportamento, a nossa vida inspira as pessoas a amar a Deus? Ou leva-as para longe do Evangelho? O cuidado do apóstolo Paulo de proceder de forma honesta diante do Senhor, mas também diante dos homens. Tony Cook, ele disse: o mundo formará sua opinião sobre Jesus, a Bíblia, a igreja, não tanto pela nossa pregação, mas pela nossa moralidade, ética e conduta. O mundo vai formar sua opinião a respeito de Bíblia, Deus, Jesus, igreja, por causa da nossa moralidade ou através da nossa moralidade, ética e conduta. Quem está comigo nessa manhã? Irmãos, 2 momentos, eu vou caminhar para encerrar com isso, 2 momentos de transição marcaram profundamente a minha vida. A primeira delas foi em 2008, quando Deus falou comigo para ir fazer o Rema. E o que Ele tinha para a minha vida estava com esse povo. Eu prontamente obedeci em 2009, fui estudar no Rema. E quando eu cheguei no Rema em 2009, eu lembro, na época, a diretora do Rema em BH era a Bárbara Vanessa. Eu lembro que o que me impactou no Rema, quando eu cheguei, não foi a doutrina, foi o amor. Alguém aqui pode testemunhar dessa verdade? Foi o amor. O cuidado com a nossa vida, o cuidado com a minha vida. Saber o meu nome, aquela escola, né, gigante, eu era do tipo que entrava mudo e saía calado. Se deixasse, eu entrava desapercebido e saía sem ser notado. Sabia o meu nome, ela sabia o meu nome. E havia um zelo, e sempre houve um zelo grande. Então, esse primeiro momento de transição na minha vida me marcou muito. O amor que eu experimentei quando cheguei no Rema, posteriormente na Igreja Verbo da Vida. Mas um segundo momento foi quando eu vim para Campina Grande, vamos completar agora em janeiro 2 anos. Estávamos, né, com o apóstolo Guto conversando sobre isso no último sábado. Vamos completar 2 anos, né, vivendo em Campina Grande. E esse segundo momento de transição que marcou a minha vida quando cheguei aqui foi a integridade. Foi como a nossa liderança ama ao Senhor e quer agradar ao Senhor e que teme ao Senhor acima de todas as coisas. Edilson de Lira, na reunião de pastores, ele fez uma publicação e aquilo marcou muito a minha vida. Tenho certeza que também acredito que a sua, você há de se lembrar. Parte do texto, o texto é um pouco extenso, mas parte do texto, o pastor Edilson de Lira disse: muitos ministérios são admirados à distância, famosos nas redes, eloquentes nos palcos, aclamados nos eventos, mas nem todos manteriam a mesma admiração se fossem vistos de perto. A verdade é que a distância embeleza o que a proximidade revela. Alguns impressionam de longe, mas nos bastidores não sustentam o mesmo brilho. Eu tenho o privilégio de estar perto da liderança do Verbo da Vida e posso dizer sem exageros, quanto mais perto eu ando, mais aumenta a minha honra, a minha admiração e a minha alegria de fazer parte. Porque o que se vê no púlpito é real nos bastidores. Integridade, coração para servir, unidade, amor, edificação de pessoas, vida de fé. Nem todos terão esse privilégio, mas se você tem, valorize. Não troque a profundidade de uma caminhada real pela ilusão de uma influência distante. A proximidade não diminui a admiração, pelo contrário, reforça. Porque honra de verdade nasce nos bastidores. Nós aqui no Centro de Operações, nós temos esse privilégio, essa honra. Eu lembro de ter ido assistir uma aula de Renato na Escola de Ministros. O Renato olha para mim e diz: você está fazendo o que aqui?
Renato, eu estive longe por muito tempo e sempre desejava estar perto de vocês e eu estou aqui agora e vou desperdiçar essa oportunidade de forma nenhuma. Isso não é bajulação, é honra. Amém? Cada um deles com a característica que é marcante em cada um deles tem marcado a nossa vida. E enquanto eles continuarem a seguir ao Jesus, nós vamos segui-los. Enquanto eles continuarem sendo imitadores de Cristo, nós vamos imitá-los. E a você que nos acompanha, supervisor, pastor, professor, não desonre o nome do Senhor. Vive uma vida correta, íntegra, pura, com temor, com santidade. Não desonre o ministério Verbo da Vida, não desonre a sua liderança. Viva e tudo o que fizer, faça para a glória de Deus.